Gravando. Boa noite a todos. Vamos hoje começar mais um bate-papo com um tema muito interessante: poesia e crítica. Crítica literária voltada à poesia. Temos hoje 3 participantes. A primeira é Luciana Barreto, nascida no início da década de 70, na cidade de Brasília. O fascínio pela palavra levou Luciana, ainda muito jovem, a optar por comunicação e jornalismo. A sua formação inicial na Universidade de Brasília e por 20 anos seguiu a vida como jornalista, mas sem abandonar o que sempre persistiu como solo e horizonte, o desdobrável leito da leitura. Com mestrado e doutorado em teoria literária pela UNB, desenvolveu pesquisa nos universos de Hilda Hilst, Dante Alighieri e Osmar Lins, participando de congressos e publicando ensaios e artigos em periódicos e livros acadêmicos. Atua como professora universitária em teoria literária e literatura. Tem poemas em revistas, blogs literários e coletânea de poesia. O seu primeiro livro, Nunca é Casto o Fio do Poema, está em fase de editoração. Muito obrigado pelo convite. Ela já é um dos mal amados também, que a gente ama muito. Muito obrigado pelo convite. O outro convidado é Francisco K. É poeta e crítico, nascido em Recife em 1961 e crescido em Brasília desde os 6 anos de idade. Fez graduação em letras e mestrado em comunicação na UNB. Participou de diversos projetos multimídia, incluindo Labirinto Transparente, Afrofuturismo e criação de poemas digitais. Publicou 4 livros de poesia: Aresta, Agoro, Error e livros de crítica, que sugiro a todos, muito bom, um passeio pela poesia de Brasília e também pela poesia concreta de Haroldo e outras coisas mais. E outras perguntas, em 2011, o Mangue Mundo, o último livro dele, que também tem em 2019. Muito obrigado, Francisco K., por aceitar o nosso convite. É um prazer imenso ter a pessoa do seu quilate aqui. Outro convidado, Marcelo Mourão. É professor, graduado em Letras e História, pós-graduado em Literatura e Língua Portuguesa e em Língua Brasileira. Em 2020, tornou-se mestre em Literatura Brasileira pela UERJ e é também poeta, escritor, pesquisador, crítico literário e produtor cultural. É o criador, produtor e apresentador do Sarau Pólen, que começou em 2008, lá no Leme, e está indo até hoje com várias apresentações. É, desde 2019, o diretor de comunicação da União Brasileira de Escritores. Há textos seus publicados em várias antologias, periódicos, revistas do Rio de Janeiro e de outros estados. Em 2018, organizou a coletânea comemorativa Pólen 10 anos, lançado pela Ventura Editora. Possui 4 livros solos: O Diálogo do Camaleão, poesia, temas em literatura de língua portuguesa, e os diferentes olhares, crítica literária, Máquina Mundi, de poesia, Rotas e Rostos, questões de literatura brasileira e crítica literária. Dê o seu contato aqui, depois que precisar eu coloco no chat. Queria agradecer também ao Marcelo Mourão por ter aceito o convite, ok? E vamos então pensar em poesia e crítica. Bem, a gente sabe que a poesia já foi uma grande vilã, né? O terror dos escritores. Acabaram com o meu livro, acabaram com a minha carreira. E parece que agora está mudando e confuso. Então, eu vou direto. Eu queria saber o seguinte: o que é crítica literária na poesia e qual o lugar da crítica literária nos dias de hoje? E vamos começar com o Francisco K. Tenta tirar o som, cara.
Agora sim, né? Tudo Sim, bem? Então vamos lá. A crítica, ela é uma coisa que tem muitas dimensões, né? Mesmo se formos pensar só a crítica da poesia, você vai encontrar uma diversidade de manifestações críticas, de tipos de crítica, né? E até mesmo de dimensões da crítica, né? Então, uma atividade, eu vou distinguir duas vertentes que eu considero principais, né, para a nossa questão, afastando, por exemplo, diferenciando a crítica, por exemplo, da teoria, que algumas vezes a teoria literária é referida como crítica também, né? Mas vamos pensar a crítica como leitura de obras, né, de obras literárias, no caso, e no nosso caso, mais especificamente, de poemas, né? Então, o poema, ele não existe no vazio, ele é um ato comunicativo, né, que fica ali em potencial e assim ele pode atravessar séculos, né, mas que ele depende do seu leitor, né? Então, eu veria o leitor, como o crítico, como um leitor mais aparelhado para fazer uma leitura mais profunda, né? Quer dizer, iluminadora de uma série de aspectos que o leigo pode intuir, né? Mas que, em princípio, ele vai ter um leque mais, vai ter um olhar mais abrangente, né? Para lidar com diferentes aspectos desse texto literário, que é o poema, né? Ou qualquer outro texto literário. Então, aí entra, por exemplo, uma questão que é a divisão de mundo, né? Isso é curioso, porque cada poema e cada poeta ele tende a, a estar fazendo uma imagem do mundo, né? De algum modo, esse poema não existe no vazio, existe numa certa realidade, né? E só que ele vai fazer isso através da linguagem, né? Porque se você pega apenas o poema como um pretexto para esse poema aqui nos leva a pensar sobre uma determinada questão social ou filosófica, né? Ou existencial, né? Que não deve ser filosófico. Então você está usando o poema como pretexto, o que pode ser válido, mas para ser realmente uma crítica literária, ela tem que entrar na questão da linguagem, né? E a partir daí iluminar todos os seus aspectos, né? Tudo passa por esse uso da linguagem no poema, como ela é estruturada em termos de sons, de sintaxe e de várias dimensões semânticas, né? Que estão ali contidas nas palavras e na sua combinação e tal. Então, essa crítica ela é muito ampla, né? Ela está na academia, né? Ou seja, nas universidades, ela pode estar nos jornais, já esteve mais, né? Eu me lembro que a gente tinha um jornalismo cultural, né? Quem é mais antiguinho como eu, pegou um jornalismo cultural muito pujante aqui no Brasil, né? Exemplo do suplemento Folhetim, da Folha, né? Aquilo ali nos ajudou muito a nos formar, né? Então era uma crítica de alto nível, muitas vezes feita por pessoas do mundo universitário, né, professores, e outras vezes não, a exemplo de um Paulo Leminski, né, do próprio Augusto Campos, que não é um cara da academia, mas ele, esse jornalismo cultural, infelizmente, ele deixou de ser aquela referência que a gente tinha, né, fácil, né, tipo assim, todo domingo comprar a Folha, depois veio mais, que de um modo geral não era tão bom, mas ainda era um ótimo suplemento, né? E então acho que faz muita falta isso, né? Porque hoje em dia a gente tem um jornalismo que faz apenas aquelas matérias de cobertura, né? Então não há aprofundamento. E não há um outro elemento que eu vou vincular ao segundo tipo de crítica, né? Ou a segunda dimensão, né? Que é aquela primeira seria a crítica como leitura, essa outra seria a crítica próxima à criação, né? Então aí você tem uma coisa essencial que é a valorização. Você vai ver aquele poema sob um determinado crivo,
eu acho que a raiz de crítica está ligada a isso, a ideia de escolha, né? E você vai considerar que aquele poema é muito bom e merece a sua atenção, ou vai considerar que ele não é tão bom por tais e quais motivos, ou vai ignorá-lo porque, eventualmente, ele não merece essa atenção toda, né? Então, também, de um ponto de vista assim, geracional, né, e particularmente de alguém como eu, que tive uma formação muito plasmada pela poesia concreta, né? Embora não tenha começado com ele, né? Com eles, eu comecei, como talvez a maioria de nós, lendo os nossos grandes modernistas, e um cara como Fernando Pessoa e tal, né? E aprendi a amar a poesia assim. Depois veio aquele contato com os poetas concretos, foi muito forte, né? Mas entre as referências dos concretos tem uma que é crucial enquanto crítico, que é o Ezra Pound, né? Então, o tipo de crítica que ele faz, né? Embora se você pegar o ABC da literatura, ele é endereçado aos leitores interessados em geral, ele é uma crítica muito pensada de um ponto de vista de um poeta que faz separações drásticas, né? Que em relação à tradição tem uma postura muito subversora, né? Muito questionadora, e vai fazer as suas escolhas drásticas, que muitas vezes vão chocar, né? Os scholars e tal. Então, eu coloco isso. Essa crítica próxima à criação, que ela, inclusive, é imprescindível para qualquer poeta, né? Quando você escreve um poema, você tem que julgar: esse poema é bom, eu vou jogar ele na internet porque ele é interessante e tal, mas depois eu vou colocar em um livro, por exemplo, ou vou colocar num site que eventualmente eu tenha e tal. E, por outro lado, ele está bom dessa maneira, ele precisa ser mexido e tal. Então, essa questão da consciência crítica dentro do ato criativo, ela é essencial, que às vezes a gente separa, né, como se fosse dois mundos assim paralelos, mas realmente a crítica está dentro da criação poética, né? E nesse sentido eu acho que ela faz muita falta nos dias de hoje, no sentido assim de que é uma atividade assim que ficou muito restrita ao mundo acadêmico, né? E essa crítica mais voltada para a criação não está muito em voga, né? Então ela faz muita falta porque ela não só aumenta a acuidade da nossa percepção do texto literário, né? Como ela também alimenta com as suas ideias, com as suas reflexões, com as suas escolhas, né? Com a sua separação drástica, né? Que eu acho que eu não falei nisso, que o método Pound era também uma separação drástica. Eu vou pegar esses autores, eles realmente são importantes, e os outros depois vocês veem, dão uma olhada lá. Enfim, isso até como um aspecto de formação, né? Você se concentra em certos autores, sem nunca abrir mão de uma certa dispersão, de uma certa bagunça. Eu também teria várias divergências em relação ao Pound, né? Mas eu acho que esse tipo de crítica ele é muito importante porque ele alimenta os projetos poéticos e aumenta a percepção dos poetas sobre a poesia de um modo geral. Falei demais? Lépidos fonemas são flâmulas, fraturam o oco da penumbra, enredam-se a sós, surdindo. Francisco K. Muito obrigado. Muito bom. Ficou muito boa essa leitura. Obrigado. Treinei o dia todo, que é difícil. Né? É difícil mesmo. A leitura que tu tem que quebrar é muito difícil. Luciana Barreto. Boa noite. Eu sou praticamente uma quarta mal amada, de tão habituê dessa sala maravilhosa. Eu estava comentando com a minha prima, que está aqui, né, que tem uma amizade com o Kaki, vou chamá-lo de Kaki, há muitos anos, mas eu tinha que estudar antes de me encontrar com ele, dada a erudição, né, uma erudição muito honesta e um percurso de leitura focalizado e verticalizado.
né? O Marcelo Mourão, um prazer conhecê-lo. A pergunta sobre o papel da crítica literária, foi essa a pergunta? O que é crítica literária na poesia e qual o lugar da crítica literária nos dias de hoje? Ah, sim. Olha, o Borges dizia que um autor forte cria os seus próprios precursores. Isso é muito interessante, né? Um grande escritor, né, ele forma o crítico e forma o leitor. Nós somos leitores por conta, né, das nossas referências que nós fomos decantando ao longo da vida, né? Abdicando de algumas, mas geralmente retomando. Então, a gente percebe hoje, como o próprio vou tentar falar Francisco K., disse, uma crise muito grande, uma crise flagrante no campo da crítica. Não existe, os suplementos, né? O suplemento dominical do JB, que trouxe figuras extraordinárias, né? A Ilustríssima, os grandes cadernos de literatura, não existem mais. Então, tudo está muito pulverizado. Essa crise ela é muito complicada porque ela abre precedentes que podem ser, por um lado, muito democráticos, porque recepcionam, né, de um modo mais amplo e restrito todo e qualquer fazer poético, né? Um autor ou uma autora anônima. Antes, eu, que já trabalhei em caderno de cultura, a gente recebia os livros. Claro que apenas os livros, em geral, consagrados e publicados pelas grandes editoras. Hoje, qualquer pessoa publica numa editora pequena, mesmo tendo um crivo editorial, você consegue publicar. Então, havia uma peneira muito grande e existia um horizonte de pessoas, né, e de intelectuais orgânicos que pensavam mesmo a poesia, né? É muito comum no Brasil, isso integra toda uma geração, os poetas críticos. Temos grandes exemplos, né? O Mário Faustino é um maravilhoso, né? Por exemplo. Temos um outro grande poeta crítico, deixa eu ver se me ocorre, o José Paulo Paes, né? Então, e além de outros grandes críticos que foram se especializando, né? Temos o Wisnik, que também é um poeta crítico e professor. Então, são campos que se conjugam e se entrelaçam, né? Poesia, crítica e o intramuros da universidade. Com essa crise, né, suplementos que não existem mais, tudo está disposto nessa vitrine, na volátil e talvez irresistível, não sei, e controvertida vitrine da internet. Então, isso eu vejo de um modo duplo. É positivo, né? Mas, por outro lado, as críticas que saem em blogs, em revistas literárias, tendem a sumir, mas não deixam de formar o leitor, porque antes o leitor, né, ou eu sempre fui rata de livraria e de biblioteca, era folheando, buscando, pilhando ali, né? Hoje você vai nas bibliotecas digitais, joga no Google, os leitores se arriscam menos, porque querem já algo chancelado por um determinado blog ou revista, com alguma assinatura ou outra. Mas, em relação ao fazer, a praxis crítica mesmo, né? Claro que um poema, um texto, né? A arte, ela está imersa em sua época, ela está engastada no tempo. Então, o crítico literário não pode abdicar desse olhar, né, de compreender tanto a moldura temporal, né, quanto, principalmente,
o que circula uma obra de arte, uma obra literária, que é a formatividade, que é a forma. Então, o rigor, a consciência, a unidade que existe em determinado livro literário, ou isso em perspectiva com outras obras, né? Nós críticos, que eu acredito que nós três sejamos, né? O K, que é o Mourão e eu também, a gente trabalha também com parâmetros e balizadores, né? Agora a gente está na época da diluição, né? Será que existe ainda uma poesia de invenção? Essa é uma pergunta até para o CAC, que o Augusto de Campos traz tão bem, né? A partir da metáfora. Como a gente está numa época de diluição. Como que cada voz poética destoa um pouco, ou minimamente singulariza, para se sustentar. Então, assim, uma primeira resposta, muito superficial ainda, eu trago isso, né? Então, assim, só retomando, enquanto Borges dizia que um autor forte cria seus próprios percussores, o Eliot, né, se filiava aos cânones, né? Ao cânone como uma ordem ideal a ser perseguida. Bom, para essa primeira resposta, que é muito genérica, dados 5 minutos, eu termino aqui. Muito obrigado, Luciana. Marcelo Moura. Oi, boa noite a todos, boa noite Jorge, boa noite Francisco, professor Francisco, boa noite Luciana. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando essas discussões. Eu espero que meu som esteja bom, porque hoje eu estou experimentando falar com o fone de ouvido. Antes eu falava sem o fone, hoje eu estou falando com o fone. E aí eu fico desconfiado, porque às vezes com esses mecanismos eu me atrapalho um pouco. Está bom. Então, tá bom? Qualquer coisa eu te aviso. Tá legal. Eu quero agradecer, então, pela generosidade, a abertura do espaço, que foi, assim, muito bacana. E a Noélia, poeta, querida amiga que me indicou, fico muito feliz pela lembrança do meu nome. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, geralmente, quem fica, assim, quem fala... eu estou agora nessa rodada falando por último, eu fiquei, assim... Como tanto o Francisco como a Luciana foram brilhantes nas suas definições, eu fico assim, claro, com algumas coisas para falar, mas a minha fala vai complementar certas lacunas que, por falta de tempo, um ou outro deixaram de colocar, porque realmente a discussão é vastíssima. O professor Francisco o Francisco, melhor, para não ficar tão formal, foi muito perspicaz em dividir a crítica leiga da crítica especializada. Muito interessante a fala, e eu concordo 100% com o que disse. Outra coisa que me chama a atenção quando você fez a pergunta, Jorge, a questão do papel da crítica hoje em dia, como a crítica foi perdendo espaço nos meios de comunicação, de massa, como jornais, como até rádio. Chegou a ter determinados momentos, eu cheguei a ouvir programas de rádio, e ainda existe um ou outro programa de rádio que faz programa com livros, crítica, mostragem de livros e entrevista com autores, como é o caso da Rádio MEC, que ainda mantém, se não me engano, pelo menos mantinha 1 ou 2 anos atrás, eu até participei de um programa desses. Então, existe ainda certos nichos que resistem bravamente. Então, o que eu tenho a dizer, e foi muito bem colocado pelos dois, eu vou complementar, são algumas questões. Uma questão que aprofunda mais o que o Francisco disse, o que a Luciana disseram sobre essa crise, né? E a outra questão, eu vou jogar uma provocação para depois ser debatido, se vocês quiserem também, senão fica só na minha fala. Quanto a essa questão da crise, nesse livro, A Poesia Brasileira, do Ítalo Morricone, que é poeta, que é professor universitário, foi meu orientador, tanto na pós-graduação como no mestrado, ele coloca muito interessantemente como a cultura de massa, como a televisão, como o predomínio da televisão, dos outros meios de comunicação,
foi fazendo com que as pessoas fossem cada vez lendo menos, né? Existe uma crise não só na literatura, mas uma crise no próprio público leitor, ainda mais aqui no Brasil. A gente vê que as pessoas, porque o livro é um produto caro, esse governo que aí está ainda pensa, fala, cogita aumentar a taxa sobre livro. Então, o próprio declínio no interesse da literatura, embora o povo brasileiro ainda seja um povo muito afeito às artes, goste muito de arte, mas eu sinto que o povo brasileiro foi cada vez mais querendo, e aí o professor Ítalo pontua muito bem isso nesse livro, A Poesia Brasileira do Século XX. Ele vai dizer que a música foi tomando lugar do papel da poesia, né? A poesia cantada, a poesia entoada, cantada, foi ficando cada vez mais no lugar. Lá pelos anos 50, 60, não vai ser à toa que a gente vai ver emergir a figura que foi ficando cada vez mais frequente, isso abriu um grande debate também, sobre a figura do letrista que é poeta. O poeta é letrista, o cantor pode ser poeta, o Renato Russo é poeta, o Caetano é poeta, o Chico Buarque é poeta. Então, isso foi abrindo debates também, que são longos também, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Letra de música é poema, poema é letra de música. Então, essa cultura da música, do poema cantado, foi tomando a frente. Interessante que Vinícius de Moraes vai acompanhando essa tendência e se engajando cada vez mais, ele vai ficar cada vez menos poeta, vamos dizer assim, cada vez menos literário, cada vez menos escritor, e vai ficando cada vez mais participante da MPB, vai lançando cada vez mais discos. Então a gente vai percebendo como é um declínio do livro, do suporte livre, e um avanço da música popular brasileira, da melhoria das letras cada vez mais, apesar de que a letra brasileira, o cancioneiro popular brasileiro é cheio desde muito antes, desde os anos 30, 20, de canções belíssimas, de letras belíssimas, Dorival Caymmi, Silvio Caldas cantava coisas lindíssimas, mas a gente vai vendo que a partir do momento que a cultura de massa vai se predominando cada vez mais, há um imediatismo do próprio público receptor de querer uma poesia mais rápida, mais direta, mais cantada. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de levantar nessa discussão sobre cadê a poesia, cadê o papel da crítica, e dizer que, na medida em que a sociedade vai cada vez mais se voltando para um outro tipo de poesia, vamos chamar assim, mas uma poesia cantada, isso pode ter sido, né, um fator gerador desse desprestígio, vamos chamar, que desembocou até os dias de hoje. Outro fator que provoca esse declínio dos cadernos B, os cadernos de cultura, é a questão também do avanço da internet, né? As notícias hoje são muito mais rápidas na internet do que nos jornais. Então, os jornais foram afinando, ficaram cada vez mais finos, e eles foram reduzindo os jornais a cada vez mais a uma linguagem direta, popular, e os jornais populares foram prevalecendo, e os jornais de uma linguagem mais erudita, como o JB, por exemplo, foram ficando de lado. Quer dizer, houve uma perda. Nós sentimos que os jornais que tinham uma linguagem mais rebuscada perderam em relação aos jornais como os jornais menores, os jornais mais populares, os mais finos, os que leem rápido, os que têm mais figura do que palavras. Então a gente vê assim a ascensão de jornais de 50 centavos, de R$1, para serem lidos em trem. Isso também bate com a deteriorização do próprio sistema educacional brasileiro, que foi se precarizando a partir do que eu chamo de golpe de 64. Embora muita gente vai chamar de movimento militar, vai chamar de diversas coisas, eu acredito que tenha sido uma ruptura institucional. Enfim, a partir dali houve nitidamente um declínio sensível ano a ano, década a década, da cultura, da informação ali escolar, da formação. As escolas públicas foram ficando sabotadas, precarizadas, e o nível de leitura também foi piorando devido a essa crise na própria escola. Vejo por esse lado também. Então, para minha fala não ficar longa, agora eu vou colocar a minha provocação que eu prometi. Uma coisa que me intriga bastante hoje em dia, dentro da crítica literária, é a questão de crítica e poder, o poder da pena, de quando e como eu vou resenhar
pessoas, de que pessoas eu vou resenhar, que espaços eu vou adentrar. Hoje, agora aqui, eu agradeço mais uma vez o espaço que você me deu, mas o que a gente percebe nitidamente, isso no pólen, no meu sarau, eu combato demais, é chamar sempre os amigos, chamar sempre quem eu gosto, chamar sempre quem eu conheço. Não, eu procuro no pólen chamar aquele que eu não conheço. Por exemplo, o pólen sempre tem sido um sarau, embora eu seja da poesia da Zona Norte, eu comecei na Zona Norte, eu moro na Zona Norte do Rio de Janeiro, mas eu chamo gente da Zona Sul, chamo no pólen gente da Zona Oeste, que tem uma poesia riquíssima, e chamo tudo que é tipo de... e dou espaço, mas eu vejo que a crítica literária hoje em dia, por exemplo, quando o crítico é poeta, vou dar não sei se eu... não vou dar exemplo, não vou citar nomes não, mas já vi crítico dizer, se nomear, se autovalorizar, se colocar mais importante do que é, porque de fato ele tem a pena. Vou dar um outro exemplo para você que ficou muito claro numa pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado, que é sobre poesia popular, poesia de rua, poesia falada, poesia verbalista oitentista. O poeta de rua oitentista tinha muita gente, foi um movimento importantíssimo, foi um movimento de troca poética, foi um movimento que estimulou o aparecimento de associações literárias, poetas, e pouquíssima gente conhece esse movimento que foi para as praças, foi para... Só os poetas mesmo que participaram do movimento das antigas conhecem. E o meu trabalho de mestrado tem feito um dessoterramento. Eu estou tirando do soterramento que a crítica jogou essa poesia chamada, muitas das vezes, de baixa cultura, de uma forma preconceituosa, diga-se de passagem, mas uma poesia de menos valor, porque é uma poesia oralizada, é uma poesia de rua, uma poesia feita por poetas populares. E o que se sabe pela crítica literária hoje em dia que o poeta dos anos 80 é? É o poeta que não é mais o dos 70, porque é um poeta que cuida da escrita. O poeta setentista era um poeta desleixado, escrevia na instantaneidade. É um poeta que queria escrever errado porque se oralizava melhor. Barará. Então, você percebe a montagem da crítica sobre os anos 80, uma crítica que quer montar um perfil de poeta oitentista, que é o poeta culto, professor universitário, poeta, e que cuida da sua escrita e que conhece muitas técnicas literárias. Essa montagem de imagem, quando você vai perceber, quem é que está escrevendo essa crítica literária? Justamente poetas que eram participantes de academias, de salões, que nem sabiam, ou se soubessem, como foi o caso de alguns, e que participaram, às vezes, de uma praça, de falar um poema no meio da praça, e acabaram por soterrar, acabaram por negligenciar, deixar ali calado esse tipo de história, que agora eu estou procurando colocar de novo o tamanho e a importância desses poetas populares, desses poetas que gritavam nas praças, durante um momento que era um momento que o Brasil voltava a ser democrático. Então era importante tanto para artisticamente, mas era importante também politicamente para o cidadão voltar a ter voz. E esses poetas não só queriam ter voz cidadã, mas uma voz cidadã artística. E isso na crítica literária é mapeado? Pouquíssimo, pouquíssimo. O único professor que mapeia isso de uma forma interessante, mas como não é um campo onde ele fez a sua formação, ele deixa um pouquinho para outros críticos fazerem, no caso eu estou dando uma continuidade, é o Carlos Alberto Mestre de Pereira, da UF, que é antropólogo. Então, quer dizer, ele como antropólogo percebe esses movimentos dessas tribos urbanas e mapeia isso em obras dele. Até tem um livro muito interessante chamado O Brasil Contemporâneo, e foi ali que eu encontrei os poucos textos que mapeiam esses grupos. Então, queria botar essa provocação para ir mais além, eu já fui demais além, a questão do poder e crítica. Quando eu tenho a pena, eu escrevo aquilo que eu acho interessante deixar registrado, mas nem sempre eu faço justiça ao que realmente foi aquele momento da literatura brasileira. Ok, obrigado. Eu acredito que esse teu questionamento, Marcelo, deve ser abordado nessa primeira fase, ok? Caso não seja, eu volto a ela. Eu anotei aqui o poder da pena, eu acho interessante, né? Cita até o caso do simbolismo e o parnasianismo, né? O simbolismo explodiu no Brasil só depois de muito tempo, porque os parnasianistas não deixou nem muitas coisas. Eu acho interessante, mas vamos, ok? Vamos. Ok, querido. Angélica Torres.
Oi, Kaki. Ô, Jorge. Boa noite, gente. Poetas queridos, estou adorando, estou aprendendo muito com vocês. A gente que não é acadêmica, né, Jorge? É muito bom ouvir. Eu acho o seguinte, eu acho que posso colocar? Eu acho que eles deveriam ficar entre eles nessa provocação. Por que você não deixa? E depois eu pego a minha. Tudo bem. Ok, a sugestão da Angélica, vocês aceitam então? Legal. Para ficar, sabe, no aquecimento. Cátia e Luciana, quem quer começar? Ok, Angélica, vamos nessa. Luciana, começa? Vou voltar para o Mourão, porque aí ele refaz, você sintetiza o que você falou, ok, Mourão? E refaz a pergunta e você escolhe um dos dois para responder, já que eles ficaram caladinhos, você escolhe um dos dois, ok? Obrigado, Angélica. Muito obrigado. Voltando então a falar. Eu percebo que, por exemplo, existem movimentos. Vou dizer um exemplo bem que aconteceu. Posso citar um exemplo que foi bastante. Tá sem som, gente? Tá sem som? Agora voltou. Tá sem som agora? Agora tá bom? Não, voltou, tá ótimo. Pode continuar. Um exemplo que eu posso citar assim que não vai causar melindres a tribos e pessoas é o exemplo do Ferreira Goulart na autobiografia poética dele. Ele na autobiografia poética dele, o professor Francisco vai colocar aí porque conhece essa questão do movimento concretista. Ele se coloca como um dos fundadores, um dos patriarcas, um dos mentores do concretismo brasileiro, né, junto com os irmãos Campos e o Décio Pinatari. Na minha visão, e na visão da maioria da crítica literária, foi a tríade, né, os irmãos Campos e o Décio que participaram ali do início do concretismo brasileiro, tiveram toda a coisa. Esse me colocar dentro de um movimento, né, me catapultar ali dentro, como fez o Ferreira Goulart, é o que a gente chama no popular de botar a brasa na minha sardinha. Isso foi feito no livro dele. Há quem possa até acreditar que ele tenha sido um dos pais do concretismo, Ferreira Goulart. Mas a gente percebe nitidamente, isso há outros casos que eu verifiquei, de pessoas se colocando num papel até muito maior do que tiveram, na medida em que essas pessoas têm a possibilidade de lançar algum trabalho dentro de crítica literária, dentro da reflexão, dentro da área ensaística, onde ela tem a possibilidade de publicar e colocar seu relato. Enfim, quem tem o microfone, quem tem a pena, acaba formando uma visão sobre um determinado assunto que nem sempre, e na maioria das vezes, é uma visão ou distorcida ou exagerada, que não corresponde à realidade, por ter essa questão da posse da pena, né? E quanto aos que, por exemplo, especificamente a poesia oitentista brasileira, embora a gente tenha percebido muitas manifestações poéticas pelo Brasil todo, de rua, na Bahia foi assim, eu fiquei sabendo há pouco tempo no Acre foi assim, pelo Brasil inteiro, no Pará foi assim, em São Paulo foi assim. A crítica literária cisma porque cisma, oficialmente, a querer dizer que o poeta oitentista é um poeta que, embora não inventivo, embora não vá criar nada de novo, ele não tenha um brilho específico a ser destacado, ele pode ser considerado como um poeta preparado, culto, um poeta que vai tomar cuidado com as formas literárias, formas fixas, e vai ter um muito maior zelo pela sua escrita. Alguns participantes dessa crítica vão chegar a dizer que Chacal, porque começa a editar em editora grande, é absorvido pelo mainstream, ele vai ter mais cuidado com a escrita dele do que tinha nos anos 70. Uns vão dizer que a Ana Cristina César, porque vai ser absorvido pela as grandes editoras, vai também tomar cuidado na escrita. Ou seja,
há justificativas que, na minha opinião, não batem nem um pouco com a realidade, mas eles vão querer colocar a figura. Quando a gente sabe, hoje em dia, pelo menos nos meus estudos, que havia toda uma realidade dentro da literatura brasileira que é digna de registro, mas que não é registrada. Então, eu quero passar para os meus colegas o seguinte: até que ponto vocês veem a questão do poder da crítica como impositora de realidades dentro da literatura que não, muitas das vezes não correspondem ao que realmente foi aqueles momentos que a literatura passou no Brasil. Como vocês entendem esse poder de imprimir uma visão a partir do poder da pena e essa visão ficar e a gente lutar contra essa visão, mas muitas vezes essa visão ser muito forte, muito aceita, né? Como é que vocês veem isso? Você quer Eu começar, escolheria o professor. Luciana? Gostaria. Então, vou eu. Estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Tá. Então, gente, em primeiro lugar, eu me dei conta que eu não dei boa noite, super mal educado, destrambelhado, né? Na fala anterior. Então, boa noite a todos presentes e tal, e muito obrigado aos organizadores, ao Jorge, à nossa querida Angélica, ao Josafá, que eu conheci agora há pouco. E também fantástico estar participando com a Luciana e com o Marcelo. Eu acho que esse debate assim está muito bom, né? Aliás, tem duas outras observações prévias, né? É que realmente o meu nome é Francisco, né? Eu sempre usei o nome artístico Francisco Cac, e todos meus amigos me chamam de Cac. Eu adoro ser chamado de Cac, mas eu resolvi mudar para Francisco K, né? Então, tanto faz, podem escolher Francisco K ou Cac, que está valendo. E o Marcelo, que fez uma intervenção fantástica, achei que ambas as intervenções acrescentaram muito, né, complementaram, mas o Marcelo ele trouxe algumas questões realmente provocadoras, né, muito provocadoras, muito interessantes. E eu também eu não sou professor, né, tenho muito orgulho de ser filho de professores e pai de professores, né, tenho 3 dos meus filhos são professores e uma outra poeta. Então, e eu sempre estive muito próximo ao mundo acadêmico, mas acabei que segui uma outra rota aí, né? Então, vamos lá. Você colocou tanta coisa, né, sobre a qual eu gostaria de falar, Marcelo. Eu acho assim, por exemplo, essa questão da música popular é uma realidade. A música popular, eu situaria no final dos anos 60, em que o eixo se desloca, assim, no sentido... Até seguindo a dica do Gonçalo Aguilar, né, aquele crítico argentino que tem um livro sobre a poesia concreta brasileira. Nesse momento, o centro e o discurso hegemônico foi para a música popular. E foi com uma energia muito grande, né? Eu amo o samba dos anos 30, etc. e tal, e a música entre essas décadas, né? Mas realmente, assim, em termos do processo cultural brasileiro, a música popular, juntamente com o cinema, mas numa dimensão bem mais ampla, né? Ali no final dos 60, o eixo passa por ali. E existe essa dinâmica. A gente pode até perguntar: a música popular continua com o mesmo papel que tinha antes, né? Seja porque naturalmente a coisa oscila, seja com a mudança aí dos meios, né? Essa confusão de você não tem mais gravadora, você não tem todo um sistema assim que se associou a essa grande eclosão cultural brasileira, no qual despontam poetas fantásticos como o Caetano, provavelmente seja o maior exemplo, mas tem tantos outros, né? Não só o Chico, como também uma pessoa que eu acho um poeta espetacular, que normalmente falam que é o Luiz Melodia, por exemplo. E você vê também que a poesia, aí tem toda essa discussão, a poesia começou oral, né? Quando ela passou a ser escrita, surgiram outras possibilidades, por exemplo, assim como a Ilíada e a Odisseia surgiram como poesia oral, né? E entoada, né?
você tem uma maravilha como a Divina Comédia, né? Dificilmente ela surgiria sem a escrita, né? Então, essa questão dos meios é essencial, não tem como fugir dela, gostemos ou não, né? A gente vive nesse mundo da internet, né? O que foi até se tornou muito mais evidente e acentuado agora com a pandemia, né? Mas é esse o mundo contemporâneo, né? No qual, por exemplo, a poesia, a meu ver, a poesia escrita, ela deveria explorar, até naturalmente, ela tenderia a explorar áreas que a letra de música popular não chega, né? Por mais que uma letra tenha a sua sofisticação, a sua elaboração. Mas tem muitas maneiras de ver isso, né? Se a gente olhar a evolução literária da literatura brasileira, da poesia brasileira nas últimas décadas, né? Como o Marcelo começou a fazer, você vai ver uma série de coisas distintas, né? Que vão para caminhos diferentes. A gente poderia falar por aí. Eu poderia entrar por aí também, dando as minhas opiniões, né? Mas eu vou falar dessa questão central que ele colocou, da crítica e do poder, né? Eu andei trabalhando com o João Cabral, né, nesse meu último livro. Aliás, até para... Vamos ver como é que fica isso, para quebrar a monotonia. Se chama Mangue Mundo, né? Então, são poéticas do Mangue, em Josué de Castro, João Cabral de Melo Neto e Chico Sainz, né? Então, você vê, algumas pessoas acham algo incabível misturar um Chico Sainz com um João Cabral, né? Mas eu vejo que essas interfaces, né? E uma pluralidade cultural, né? Nas suas diferentes manifestações, elas estão sempre dialogando, né? Isso é a realidade que vivemos, mesmo que aqui no caso, por exemplo, Cabral ignorou o Chico e o Chico Sainz praticamente não foi tão fundo aí na coisa do Cabral e tal, né? Mas então acho que essa questão da letra de música popular é muito importante para a poesia, né? Mas lendo Cabral e relendo aquele texto importantíssimo do Antônio Cândido, né? Porque o Antônio Cândido é o primeiro, se eu não me engano, o Pedra do Sono, o primeiro livro do Cabral, foi publicado lá no Recife mesmo. E o Antônio Cândido, lá em São Paulo, vai ser o primeiro a fazer uma crítica relevante sobre o Cabral, agudíssima, porque ele vê, não, esse livro tem toda uma tendência surrealista, né? Tem uma série de elementos que a gente pode aproximar do surrealismo, mas tem uma vontade construtiva por trás, né? E o João Cabral falou, essa crítica foi essencial para eu encontrar o meu caminho, né? Então, ele coloca isso. Então, você vê o papel da crítica em identificar valores, grandes valores, né? E, de algum modo, dialogar com eles, até o que não é talvez tão comum, né? Mas até apontando um pouco a direção que ele vai seguir. Mas também é curioso que, na mesma crítica, ele fala de um outro poeta, que ele vai considerar o seguinte, esse poeta é muito parecido com Augusto Friedrich Schmidt, os seus versos não têm originalidade, e ele chega a dizer que um poeta que começa imitando, de um poeta que começa tão próximo de um outro, a gente não pode esperar muita coisa, né? Então, o Antônio Cândido, com toda a sua delicadeza, ele diz essa coisa que hoje em dia a gente considera dura demais, né? Porque cadê o direito dessa pessoa se exprimir, seja diluindo, seja repetindo, né, etc. e tal. Mas o Antônio Cândido, nesse momento, ele achava, não, tem valores literários aqui que são essenciais, a poesia, no caso, né, ou a literatura, elas têm um papel na cultura brasileira que é muito importante, então o crítico tem que cumprir o seu papel, doa quem doer. Agora, isso é uma posição de poder, é verdade. Ele está exercendo a sua posição de poder. Assim como quem escreve poesia também está fazendo isso, né?
aí você vai ter diferentes maneiras vamos dizer, de equacionar esse poder, de lidar com esse poder, né? E eu, pessoalmente, acredito muito na questão, em uma visão democrática, etc. e tal, num pluralismo, num dialogismo, mas nem tudo que se aplica à política vai se aplicar da mesma maneira à literatura, né? Então você vai ter esse embate de visões diferentes, ele é inevitável, e isso significa também um choque de poder e até uma disputa de poder mesmo, né? Como, de certa forma, sempre houve entre o Ferreira Goulart, vai ter isso com o grupo concreto, né, do qual ele se aproximou. Ele realmente, eu diria que ele foi um poeta concreto que teve a sua relevância, né? E depois ele parte para o movimento neoconcreto, que também vai ser muito importante. E aí ele briga com os outros, né? Quer dizer, o movimento neoconcreto, ele tem umas experiências também muito legais, são um pouco conhecidas, o Goulart, mas ele, no neoconcreto, vai, sobretudo, nas artes plásticas, vai deflagrar uma revolução, né, que depois de algumas décadas alcançou o mundo, né, representado, sobretudo, pelo Elliot Sica e pela Lygia Clark, né? Então, eu acho que a questão do poder, ela está sempre aí, né, de algum modo, né? Agora, e o que a gente vê hoje também de muito relevante nesse sentido é essa emergência de vozes que tradicionalmente são caladas, né, ou tem pouco espaço, etc. e tal, né? Aí você tem essa questão de uma poesia negra, uma poesia dos negros e negras, poesia das mulheres, né? Você tem um fenômeno interessantíssimo que é o rap, né, que não é nem exatamente a música popular, não é a canção popular e também não é a poesia escrita, etc. e tal. Isso tudo tem uma riqueza inegável e a gente pode falar demais sobre isso, né? E tem uma importância social que transcende o campo que, para mim, seria especificamente literário, artístico e tal, da arte da palavra, embora, é claro, você vai ter a arte da palavra lá e, eventualmente, você vai ter, no rap, por exemplo, você vai encontrar coisas incríveis. E, por exemplo, no caso desses poetas, que são até poetas dos anos 90, quando o Marcelo, quando você falou dos anos 80, eu identifiquei mais uma tensão entre os anos 70 e os anos 90 e os anos 80 como uma transição, talvez, né? Então, nos anos 90, realmente você tem uma onda de uma poesia mais literária, mais erudita, mais elaborada e tal, né? E um dos grandes nomes eu diria, Joseli Viana Batista, né? É uma incrível poeta que eu acho que não é o bastante valorizada, né? E você tem também o Ricardo Aleixo, né, que, aliás, faz hoje 60 anos, né, a quem eu mando meus parabéns, né? 60 anos do Aleixo, 60 anos do Aleixo hoje. Pois é. Exatamente 60. Boa essa coincidência. E então o Ricardo, ele tem uma poesia muito elaborada, que eu acho que fica num nível muito alto, né, a poesia escrita, e ao mesmo tempo ele é o performer, ele é o cara que desenvolveu essa questão da oralização da poesia, né, de uma maneira rara, né, e assim altamente destacável aqui no Brasil, possivelmente. E tem também o Arnaldo Antunes, né, que também faz isso, né? Então são referências que seriam mais dos anos 90, né? Acho que todos eles surgiram no início, publicaram os primeiros livros no início dos 90, são muito importantes. Então eu vou tender sempre a pensar, por exemplo, a questão não só da negritude, né, mas com a situação social negra. Eu vou tender a olhar nesses poetas que artisticamente, que esteticamente me provocam mais, dos quais eu sinto mais próximo, né, do que eu acho que tem uma densidade maior, etc. e tal, sem tirar o valor de várias outras manifestações nesse sentido, né? Inclusive, por exemplo, o Jorge Amâncio, eu acho que ele deu um salto assim na sua poesia, não sei se foi, principalmente no último livro, né, no qual ele assumiu também muito uma voz mais negra, né, que ele sempre teve isso, mas ele assumiu isso de uma maneira que eu achei artisticamente muito resolvida, né, e que coincidiu também com uma
com ele ter encontrado um caminho mais assim rico para as oralizações dele, né, que se tornaram uma coisa muito impactante, né? Então é muito complexo o fenômeno literal, porque literário, né, ele tem todas essas interfaces, né, com a sociedade, né, com o poder, que de certa forma é até uma coisa intrínseca ao próprio discurso literário, eu acho. Então a gente tem que lidar com essa diversidade, né, e de algum modo escolher o nosso caminho, né? Porque eu acho que e aí para bater naquela tecla, eu acho que a crítica ela assim aumenta, né, a autoconsciência do que a gente está fazendo, enriquece a nossa relação com a tradição e com o contemporâneo, né? E, vamos dizer, traz elementos, né, que tornam todo, vamos chamar assim, do jogo literário, né, do sistema literário, mais rico. Enfim, fugi um pouco das questões do Marcelo, que eu acho que são muito boas, mas já também falei um bocado, né? Jorge, posso retomar? Jorge, estou muda aí, não? Não, está dando para ouvir. A Luciana, acho que ela quer falar sobre o assunto. Você quer falar, Lu? Desculpe. Sim, Desculpe. Rapidamente. Desculpe. Depois do CAC, eu viro nota de rodapé no máximo. Enfim, essas questões trazidas pelo Marcelo Mourão são extremamente importantes, né? E reverberam, infelizmente, assim, infelizmente elas repercutem de uma maneira bem drástica, né, junto a poetas de todas as expressões, né? A crítica no Brasil ainda tem uma feição, sim, muito academicista, né? Então, é uma crítica endógena, intramuros. Claro que grandes figuras acabam publicando, né, em revistas, em jornais, em outros periódicos, não estou falando apenas em livros acadêmicos, né? Então, a gente encontra o Bernardo Soares, Wisnik, Nestrovsky, Bernardo Carvalho, Afonso Romano Santana. Se algum escritor, né, é contemplado por um, digamos, quase gigante desse, da crítica, né, por uma grife dessas, já tem uma carreira absolutamente assegurada. Pavimenta-se o porvir criativo, digamos, né, desse poeta. Então, eu concordo com você que o poder da pena, né, ele é crudelíssimo, de certo modo, sim excludente, né? Eu acho que é um acordo entre cavalheiros, né? Uma coisa entre pares, mas as premiações, que a gente sabe também que é um outro nicho controvertido, polêmico, tem trazido nomes que impulsionam esses críticos, né? Os mais procurados, né? Para orelhas, prefácios, resenhas, a também recepcionar, né? Abraçar esses nomes, né? Começa-se pelo nome, depois pela obra. Então, eu concordo com você que, assim, complementando o que o CAC disse, né? Na verdade, ele disse tudo, né? Quando a gente, assim, a poesia veio da tradição oral e apoiada ainda, né, no instrumento musical, os ditirambos, né? Então, toda a métrica, né, as redondilhas menores, maiores, né, e que depois os nossos cordelistas beberam nisso, né, as 7 sílabas, vem de, né, 2.000 anos para cá, ou mais de 2.000 anos para cá, né? Por outro lado, né, como o próprio, né, assim, fazendo aqui a engrenagem, né, retomando o que o Ká disse, né, a poesia escrita, ela é mais passível de ser radicalizada, né, explorada em outros aspectos plásticos, né, de estilhaçamento, que se dá em outras camadas, né? Ela sai, de certo modo, de
uma matriz um pouco mais conservadora, né? Compreensível aos nossos ouvidos, né? Pouco afeitos a ruídos, digamos assim, né? Pouco afeito a dissonâncias. Mas aí o Mallarmé vem com o lance de dados, né? E volta ao poema partitura, aos aspectos sinfônicos, né? As entonações. Então, os modernos, claro, né? Que beberam das fontes mais tradicionais para revolucionar, Eu gostei muito do que o Kaki trouxe sobre o Antônio Cândido, essa figura adorável, né? Sem dúvida, o crítico literário mais importante do século XX, eu acho que isso é consenso, né? Ele é simplesmente responsável pela sistematização do cânone modernista e moderno, né? O modernista é distinto do moderno. O moderno é muito maior. Mas ele, num livro chamado Literatura Brasileira, em 1972, né, ele não apenas, como diz o Paulo, né, não apenas o poeta e antena, mas o crítico também. Ali mesmo ele já admitiu a falibilidade dos parâmetros, né, para se ler imediatamente uma obra, né, e falar dela. Mas, aproveitando o centenário, né, além do centenário do Cabral, claro que falamos de poesia e crítica, também o centenário da Clarice Lispector. Foi o Antônio Cândido, então com 25 anos, enquanto Clarice tinha 23, que fez uma crítica chamada... Por acaso eu estava com esse livro aqui na mesa. No Raiar de Clarice Lispector. Está aqui em vários escritos. Então, imediatamente, ele solta uma crítica mostrando e compreendendo a que veio essa menina, com um romance, com uma obra completamente distinta do que até então se fazia, né? Por exemplo, com um romance nordestino, né? que ele era contemporâneo. E ele compreendeu, né, que a Clarice, esse romance é uma tentativa impressionante para levar a nossa língua canhestra a domínios pouco explorados, forçando-a a adaptar-se a um pensamento cheio de mistério, para a qual sentimos que a ficção não é um exercício ou uma aventura afetiva, mas um instrumento real do espírito, capaz de nos fazer penetrar em alguns dos labirintos mais retorcidos da mente. Então, é impressionante também como um bom crítico, né, tem esse poder, né, propositivo e interessante, né, de edificar. Né? Eu não acredito mais nos críticos que arrasam e que destroem, que é o horror, né? Como existia a Bárbara Eleodora ou Álvaro Lins, né? Que eles chegavam e se publicasse algo negativo, destruía toda uma carreira. Acho que agora o solo da crítica ele é mais permissivo e movediço, muito mais. Mas eu concordo completamente com o Marcelo, né? Achei bem interessante isso que você disse do dessoterramento, de trazer poetas, né? de uma dicção mais popular, que não é necessariamente espontânea. O popular tem uma consciência por trás. Né? Não é necessário essa distinção entre poesia fácil e difícil, que circula tanto debate, por exemplo, esses poetas dos anos 70, 90, trazendo a própria Cristina César, o Carlito Azevedo, o Cacaso. O que é poesia fácil, o que é poesia difícil? Então, o crítico, em geral, dispõe de uma soberba e de uma arrogância, né? De descartar, de valorar de um modo excessivamente drástico. Bom, eu acho que assim, só complementando, né, o Kaki falou do rap, a questão da poesia de canção. Vocês falaram da poesia de canção, o Marcelo, o Kaki trouxe, né, vários nomes importantes. Sem dúvida, o Arnaldo Antunes é uma grande expressão. Né? Isso já se furou o cânone, tanto que Bob Dylan
né? Ganhou o prêmio Nobel, né? Ganhou, claro que pelo conjunto da obra, mas ele é principalmente um poeta da canção. Então, tudo é narrativa, né? Não é apenas o poema do modo como se compreende que deve ser um poema. Não, assim, apenas complementando, temos algo que é muito interessante hoje, que é a batalha de poesia, slam, né? E é feito para ser dito, né, como um jazz mesmo, improvisação, né? Olha a força, o Cortázar tem um texto maravilhoso, um texto crítico, né, sobre a potência do jazz na criação literária. Então, essa batalha de poesia dos slams, ela tem esse formato, essa feição de funcionar ali e se dissipar. Agora, por outro lado, a despeito desses críticos, né, que estão nessa redoma e esse exercício endógeno, e muitos os acadêmicos que têm esse vício, né, que têm um rigor maior, talvez. As redes sociais, eu acho que vocês vão abordar isso aqui, dão espaço para essa moçada toda. Por que não? A moçada tem que publicar, tem que mostrar, isso é jogado para o mundo. Quem decide recepcionar, assimilar, comprar o livro, reproduzir nas suas páginas, é o leitor. Pronto. Né? Acho que tem que desauratizar mesmo. Não existe mais a auratização da obra. Né? Isso aí já se quebrou desde Benjamin. É isso. Obrigada. Obrigado a você, Luciana. Angélica Torres. Obrigada, eu também te agradeço. Eu queria ouvir a resposta à provocação do Marcelo. Vou ler um poema da Luciana, 2 pequenos. Tá? Ascensão, explosão, e algo se espatifa em pleno e incandescente voo. Será isto viver? Um renovável entre chamas e cacos? Pois o coração clama por ventos brandos e bons, talvez encontro e paz. E esse outro, basta a noite arredondar o dia. Basta a noite arredondar o dia, naquele rasgo de luz inacreditável, para escapar dos cardos de flores secas e no céu soltar meus olhos. Assim me refaço, mínima, absorta, estelar. É minha hora amorosa. Acho lindos todos dois. E eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Prazer, viu, Marcelo? Eu não te conhecia. E que bom, e agradeço também, estou sendo aqui indelicado com os meninos. Obrigada, Jorge, pelo convite, viu? Para participar, estou gostando muito. Você é um mal amado e não sabe. Você é um mal amado há muito tempo. No meu velho papel de repórter. Eu vou fazer uma pergunta bem pontual, e praticamente vocês abordaram bastante coisa aí, que válida, mas esse daqui me interessa especificamente. E eu queria que começasse, eu ia começar pela Luciana, mas como ela acabou de falar, eu vou pedir para começar Marcelo, depois Caque e por último Luciana. Tá bom? O que leva uma parte da crítica a menosprezar na poesia o registro de momentos históricos que mobilizam a sociedade. Em épocas de lutas de classes, do retorno ao fascismo como agora, de surgimento de pestes como a Covid-19, de refugiados e fome, de mortandade, miséria, desamparo, no mundo todo, o engajamento de poetas tem lugar? Cabe ou não aos críticos o esforço de interpretar a leitura estética, política, simbólica que poetas fazem do seu tempo? Marcelo, por favor. Bem, em primeiro lugar, cumprimentar você, Angélica, dizer que está sendo um prazer estar dividindo essa noite contigo aqui, e eu também não te conhecia, e para mim passou a ser uma agradável surpresa contar com tua atenção aí e poder trocar informações, saberes com você. Muito obrigado, tá? Com certeza, eu vejo sim um valor estético
eu vejo que há espaço, sim, na crítica literária hoje em dia para propostas que pareçam, pelo menos a princípio, soem panfletárias, mas muitas das vezes é um panfletário que não é panfletário no sentido pleno do panfletário, e realmente o panfletário é um tipo de poética perigosa, porque se você executa bem o panfletário, aí nós temos um papa-mor do panfletário, na minha opinião, que foi o Bertolt Brecht, poeta comunista alemão, viveu um processo ali de perseguição por ser comunista, por suas colocações, pelo seu teatro de provocação, pela sua arte de provocação, sua poética também. Embora Brecht colocasse nomes no poema, nomes de pessoas que só ele conhecia muitas das vezes ali, faz referências a lugares e pessoas que só ele conhecia. Então, assim, ele colocava todos os elementos que eram possíveis de tornar a poética brechtiana datada e, por sua vez, superficial, descartável. A gente percebe na obra do Brecht, tanto poética, teatral, uma atemporalidade. Embora ele esteja falando eu não me recordo bem de determinados nomes, né, que ele coloca nos poemas, mas a gente percebe ali o que percebe em Shakespeare, por exemplo, a questão humana, a questão da política humana, das trocas entre os humanos, o que o humano é capaz, a perversidade, a crueldade. Brecht vai colocar elementos ali que Hannah Arendt depois, em filosofia, vai abordar a questão da banalidade do mal, a questão de como esse mal pode aparecer pulverizado em diversas camadas sociais, ele pode se disseminar de uma tal forma pelas mentes. Você vai ter mais ou menos ali na mesma época o George Orwell falando com elementos metafóricos e muito menos panfletário que o Brecht, muito mais, mas está falando ali muito, né, a gente percebe do stalinismo. Então, essa dita poética do engajamento, poética engajada, poética política, ela sempre vai ter espaço dentro de uma valoração da crítica literária em qualquer que for o tempo. Basta que essa poética tenha aquilo que toda poética, para sobreviver, tenha que ter, ou seja, o valor literário. Se essa poética política, vamos dizer assim, tem valor poético, ela permanece. Agora, claro que em menor escala, certas poéticas que foram até panfletárias demais também têm seu espaço, na medida em que, por exemplo, eu, para fazer o meu trabalho sobre a poética política dos 80, da redemocratização brasileira, eu tive que voltar ao violão de rua, que é dito pela crítica literária como um todo como uma obra sem muito valor, uma obra onde se estava fazendo panfletarismo do marxismo, das ideias do Partidão, do PCdoB, do PCB, enfim. Então, existe toda uma crítica negativa sobre o material do violão de rua, mas há outras críticas que dizem do papel importante que teve essa poética de engajamento nos 60. Nos 60 do Brasil, no momento em que o Brasil estava vivendo um contexto ferrenhamente polarizado, como a gente mais ou menos percebe hoje em dia. Claro que eu, como historiador também, minha primeira formação como historiador, não consigo acreditar na repetição da história. A história não se repete, os contextos são diferentes, os atores são diferentes, mas a essência humana se mantém. E, de certa forma, essa essência humana, nesse momento, se mostra polarizada. A política, o social está organizado de forma polarizada devido a diversos fatores que possam ser semelhantes aos anos 30. Tem horas que a gente tende a enxergar o agora com, poxa, está parecendo os anos 30. Ou então, não, mas olha, os anos 60, isso aí está parecendo aquele meio termo entre 64 e 68, momento que o Brasil estava em estado de exceção, mas ainda não estava uma ditadura ferrenha. Então, muita gente enxerga o agora, depois do chamado golpe de 16, agora que depois a presidente Dilma, e isso é outra discussão imensa, se é golpe, se não é golpe, se é golpe, se não é golpe, mas, a meu ver, foi, de uma maneira, um outro tipo de golpe, um golpe branco. Uns chamam de golpe branco, outros não, mas um golpe dentro da lei, um golpe que também lembra, assim, vagamente, mas lembra o stalinismo, no sentido em que o stalinismo tinha os processos de Moscou, onde se tinha um processo
legal estabelecido, mas se sabia ali, no fim das contas, qual era o destino daqueles presos, como eles iam ser julgados, né, de que maneira. Demos defesa, demos possibilidade de defesa a esses presos, a esses contraventores do sistema, subversivos do sistema, mas sabia que, no fim das contas, eles iam ser julgados, condenados e não tinha jeito. Então, era um processo de carta marcada. Não querendo. Então, de certa maneira, o que a gente percebe agora no Brasil, e as pessoas hoje em dia no Brasil chamam esse tipo de poética engajada de artivismo, eu vejo que é, mais uma vez, a velha história da poética do engajamento ou a poética literária no sentido que foi colocado, por exemplo, né, como eu estava falando, nos anos 60. É uma poética, de um lado, com experimentalismo, a continuação das experimentações por parte da poesia concreta, ou a poesia do CPC, a poesia do engajamento, a poesia do político, a letra tendo que ter uma verdade política, tendo que ter um doutrinamento, vamos chamar assim, embora eu acho bastante controverso esse termo, doutrinamento poético, doutrinamento. E hoje em dia, com os estudos que se faz sobre o CPC, sobre a poesia engajada sessentista, a gente vê que não houve um processo, pode até ter havido inicialmente um projeto de tentativa de se fazer uma poética conscientizadora, mas no meio do caminho, com as várias discussões, debates internos, cisões dentro do grupo, houve um desenvolvimento dessa poética política em outras matrizes, outras visões, outras situações que ali foram postas por Vianinha, o Boal posteriormente vai fazer o teatro de rua dele, depois a Mira Haddad vai entrar nesse tipo de poética de rua, de teatralização das classes sociais e do proletariado, a poética da calçada, enfim. Essa questão, voltando só para encerrar, já se estendeu demais, existe sim valor para a poética política, ela tem um espaço, hoje em dia ela é chamada de artivismo, mas é a poética engajada de sempre, ela pode ser, tem espaço, a crítica valoriza, mas é aquilo que eu te disse, tem que haver elementos de riqueza e de permanência e de atemporalidade, ou seja, vários elementos que a crítica literária coloca como sendo elementos de valoração, de importância, de significação de um momento. Existem muitos poemas hoje em dia que traduzem muito bem o momento, não só pelo ponto de vista literário, mas pelo ponto de vista histórico, social. Então, se por acaso não permanecer uma determinada obra no sentido literário, muitas das vezes vai permanecer com valoração histórica. Muitas vezes eu vejo o trabalho de historiadores que dão valor a Geraldo Vandré, no caso do poeta músico, poeta cantor dos anos 60, vai dar valor a, de repente, o Emicida, vai dar valor, falando mais do atual, né? Dá valor a Renato Russo, com aquelas problemáticas ali de fim de ditadura, início de redemocratização. Enfim, existe sim espaço, valor, contanto que, como sempre, essa obra contenha valores literários, valores artísticos relevantes. Né? Obrigada, Marcelo. CAC? Luciano. Obrigado, Angélica, pela pergunta. Quero começar protestando contra a nota de rodapé que a Luciana se referiu. Ela está sendo brilhante aí nas suas explanações, né? Estou muito contente por participar de uma mesa, se é que pode chamar assim, uma live nesse nível. Acho que está muito bom. E acho que a do Marcelo, também a sua questão. Tá bom? Tá baixo? De repente, eu achei baixo. Então, a proposta do Marcelo, eu acho que também trouxe muitos elementos ricos aí para a gente pensar isso, né? Eu vou começar com a discordância em relação ao Marcelo. Eu não consigo ver o Brecht como panfletário, né? Não acho que é porque é uma poesia política ou no caso, dramaturgia, né? Que a política é realmente a ênfase e o propósito é fazer a cabeça das pessoas, né? Não é por isso que vai ser considerado panfletário, né? Acho que o panfletário é quando essa preocupação se sobrepõe demais, né? Podemos dizer, né?
e sufoca essa dimensão literária ou artística, né? E o Brecht era um artista consumado, assim, né? Não só do teatro, como a poesia dele também é muito original, né? Foi uma das primeiras poesias, eu acho, que aquela contenção, né, discursiva, uma clareza, um certo didatismo, mas ele faz isso com um brilho muito grande. Não é à toa que é um dos artistas mais influentes, né, cuja influência passou para o cinema, para Glauber, para Godard, né, com a questão do distanciamento, com a questão do expor o meio, né, quer dizer, a consciência de que explícita de que aquilo ali é uma obra de arte, né, um artefato artístico que está sendo usado numa determinada direção, etc. Então, eu acho que o Brecht é até um inventor, né? Ele descobriu coisas diferentes ali, né? Inclusive na poesia dele, que eu acho que também não chega a ser tão importante quanto o teatro, né? Mas eu acho que o Marcelo acabou reconhecendo essa importância do Brecht, né? Da poesia do Brecht, mesmo definindo inicialmente como panfletário. Mas outro poeta político assim que para mim é uma referência incontornável é o Mayakovsky, né? Que inclusive ele tem aquela frase famosa que foi incorporada depois ao plano piloto da poesia concreta, que é: sem forma revolucionária não há arte revolucionária. Essa era a visão que ele tinha, né? E defendeu até o fim, né? Quando ele realmente acabou esmagado pela política cultural do stalinismo e tal, né? E certamente não só por isso, resolveu deixar a cena, né? Mas o que ele faz é uma poesia assim extremamente elaborada, extremamente inventiva e anticonvencional, com a finalidade política, né? Agora, é válida uma poesia simplesmente panfletária nesse sentido de quer ter um efeito político, quer protestar contra determinado estado de coisas que nos oprime, né? Como hoje em dia realmente essa pressão, né, da situação política brasileira é enorme, é uma coisa que nos atazana, né? E que também na área cultural está tendo efeitos nefastos, mas não só nela, né? Então não é válido um protesto e tal. Eu acho que mas aí você chega ao momento em que você entra no âmbito da retórica e não da poética, né? Porque a retórica é aquele discurso que quer causar um efeito sobre o receptor, que é influenciar a sua opinião, né? Mudar a sua visão. Então, nesse sentido, por exemplo, o violão de rua vai um pouco por aí, né? Bom, é isso. Eu queria também falar, talvez, sobre Posso voltar, Angélica, uma coisa que a Luciana colocou? Sim, claro. Que é, assim, por exemplo, eu não vejo hoje em dia os críticos falando mal das obras. Eles podem cochichar, não, essa poesia aí é péssima, é horrível, não sei o quê, mas dificilmente. Hoje é interessante que não tenha muito espaço para isso, né? E é mesmo muito chato, né? Chegar a dizer a sua poesia é péssima, etc. E tal, ou qualquer coisa assim. É muito desagradável fazer esse tipo de crítica. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela citou também, que era um cara que se expunha demais, tinha uma coragem admirável, e que era o grande crítico paundiano no Brasil, ao lado dos irmãos Campos e do Décio e tal, é o Mário Faustino, né? Então, o Mário Faustino, ele não só podia desancar um novo autor, como ele também questionava os nossos medalhões modernistas, né? Muitas vezes reconhecendo altas qualidades, mas ele tinha uma visão questionadora. Isso é que eu chamo da crítica próxima à criação. Ela é questionadora, ela revira os valores estabelecidos, o presumidos e tal, e enfim, poderia falar muito mais sobre o Mário Faustino. É engraçado que na poesia dele ele tinha um pé assim, na geração de 45, né? Não era um poeta tão avançado quanto as posições críticas que ele assumia, embora no final da vida eu acho que ele estivesse encaminhando
para uma coisa mais inovadora, mais interessante, eu acho, sem tirar o mérito aí dos gestos que ele fez, né? Mas então, o que eu acho? Eu acho que tem que haver essa questão da valoração, né? Mas eu acho que hoje em dia vai ser difícil você desconsiderar, não, cada um tem o direito de se expressar também, né? Esse direito do cidadão, digamos assim, de exercer sua voz poética, desenvolver sua arte, etc. E tal. Mas se você não compara as coisas, e, por exemplo, a pluralidade ela é muito importante, mas você deixa cada coisa no seu compartimento e tal, você não propõe um confronto entre essas coisas, fica um processo pobre, né? Tanto de compreender, vamos dizer, fazendo isso, pelo contraste, você pode compreender mais a fundo uma determinada poética e você também vai iluminar o campo para as criações futuras, né? Então, queria fazer esse contraponto ao que a nossa querida e brilhante Luciana colocou. Obrigada. Deixa eu só falar uma coisinha agora em nome até eu acredito, do Jorge. A gente podia concentrar um pouco mais. É muito interessante ver que vocês se contraporem, vocês se complementarem. Eu adoro ficar aqui quieta ouvindo, mas nós somos 3 para entrevistar, né? Então ainda tem o Josafá ainda está com algumas 4 ou 5 perguntas para fazer. Então a gente tem uma noite longa. Aí, Luciana, se você quiser colocar, então, pensa assim um pouco, ser mais concisa para poder estar... Porque a gente está perdendo ali, ó. Tem muita gente que já saiu. A gente começou com muita gente já baixou bastante. Então, acho que a gente tem que ser um pouquinho mais concentrado. Jorge, desculpa, acho que esse papel era seu. Mas como eu que fui abusada... Eu agradeço. Eu fui abusada aquela hora, né? Eu quebrei aí o seu ritual, né? Isso mesmo, já falei que você é mal amado há muito tempo. Tá bom, obrigada. Orgulhosamente mal amadas. Bom, eu serei bem breve, endossando, né, os queridos Marcelo e Francisco. É uma distinção basilar mesmo, né, entre o panfleto e a arte política. O panfleto é aquilo que tem apenas um apelo comunicacional, imediato, necessário para cumprir, né, um determinado informe. Pronto. Né? A arte política, né, claro, naturalmente não prescinde da forma, do rigor. Ela se sustenta, como o próprio Marcelo falou, para além da temporalidade. Ela é motivada pelos grandes inimigos, né? É muito interessante quando a gente pensa em termos estéticos mesmo, até porque a estética não se pode distinguir de política e de sua própria época. A Semana de 22, né? E o movimento dos anos 60. Né? Como que a arte, não estou falando aqui, né, da nossa realidade brasileira, do nosso caldeirão aqui, como que nos anos 60, pelo fato de existir um inimigo comum, né, a ditadura militar, o golpe, né, de 64, e que em 68 se explicitou, né, como que isso motivou todas as expressões artísticas de uma maneira extremamente potente, que eu acho que a gente não volta. Fico achando que a gente não consegue voltar a esse grito dos anos 60, que é extraordinário, né? Na música popular brasileira, sim, sobretudo. Claro que nos anos 20, né, a gente já estava a reboque das vanguardas. Buscou-se, sim, né, os nossos magníficos Oswald e Mário capturaram, né, as vanguardas para a nossa, né, realidade aqui. Né, e anos depois, a Tropicália, por sua vez, arrastou a antropofagia, que se iniciou ali nos anos 20. Mas eu vou responder com uma provocação para vocês, né, depois, se quiserem rebater.
eu já passei por patrulhas, porque determinados autores, pensadores e poetas, mesmo que, infelizmente, degringolando para a direita, né? Nem preciso dizer em quem eu voto, né? Quem é o meu, qual é o meu campo ideológico. Por exemplo, Ferreira Goulart, faria 90 anos, né? Agora, neste mês. Adélia Prado, eu gosto muito da Adélia Prado. Então, ela é uma pessoa conservadora do interior de Minas Gerais. Então, assim, esse filtro eu acho complicado. Palde é uma figura também, né? Extremamente controvertida no campo político. Heidegger, quantos, né? Que politicamente foram condenáveis. Borges, né? Borges, exatamente. Borges, né? Borges chegou a... Vargas Llosa. Borges chegou... Quase foi um colaboracionista de Pinochet, e, no entanto, são extraordinários para falar da essência humana, né? Desse espanto que é a vida, do ser estar no mundo, para além, com outros conflitos, talvez esses que Shakespeare, né? O Shakespeare não inventou nenhuma história. Ele colhia e dramatizava magnificamente, como ninguém fez, né? Ele inventariou a natureza humana e todas as sombras ali. Então, assim, eu concordo com o Kaki. O Brecht, para mim, assim, eu não o vejo como panfletário, ele inventou mesmo, né, um modo dramatúrgico, né, de aproximação, distanciamento e de provocação para que o público se engajasse para escolher que caminho seguir no momento de absoluta opressão. Então, apenas assim, pós-Auschwitz, Adorno disse, né, depois da barbárie, nenhuma poesia é possível, né? Não se pode fazer poesia depois da barbárie. E, no entanto, nós estamos assistindo, né, diuturnamente a todas as barbáries e estamos fazendo poesia, estamos fazendo crítica, e eu vejo que a estética não se separa da ética, né? Não tem como. A ética está no outro campo, está no campo da resistência mesmo. Então, é sempre poética e política. É muito complicado. Se a gente vai a Rilke, né, por mais que ele seja visto e lido como o poeta do halo mítico, né, e transcendental, e ele absorveu muito o Hölderlin, ele estava ali não sei se na pré-Primeira Guerra Mundial ou já atravessando a Primeira Guerra Mundial. Então, os anjos que Rilke traz já são sujeitos modernos completamente caídos, desolados, né? Problematizando. Ele não se retirou do solo histórico, como uma primeira leitura vista, né? Então, sem dúvida, engajamento é muito complicado algum crítico, né, exercer, como o Marcelo trouxe, né, o poder da pena, abdicando desse solo. É um solo, é muito mais do que uma moldura, não é um ornamento, né? Recentemente, por conta de uma banca de doutorado, eu reli Quarto de Despejo, me emocionei muito, e fica como provocação para vocês. Não é escritora, é um testemunho, porque uma mulher muito simples, né, que tinha apenas o segundo ano primário, mas tem uma força literária extraordinária, tanto em Quarto de Despejo quanto no Diário de Petita. Extraordinário, de compreender que a fome é amarela, de intervir na realidade, suspender a narrativa, né, criando quase uma quarta parede. Que é intuitivo? Sim. Uma mulher que estudou apenas até a segunda série primária. Mas, felizmente, agora, a Carolina de Jesus está sendo muito lida, muito vista. Ela tinha consciência que tinha que deixar aquela denúncia. Uma denúncia que dizia de toda uma coletividade. Ela não estava falando única e exclusivamente
do barraco dela, essa coisa paradoxal, né? Quarto, que é algo que deveria figurar acolhida, proteção, descanso, de despejo. Então, como qualquer pessoa de favela, sempre sob o julgo de todas as violências. Então, eu não sei se eu respondi ou se eu joguei questões para as próximas rodadas. Obrigada. Obrigada, viu, Lu? A exceção é a regra. De Bertolt Brecht. Estranhe o que não for estranho. Tomem por inexplicável o habitual. Sintam-se perplexo ante o cotidiano. Tratem de achar um remédio para o abuso. Mas não se esqueçam do que o abuso é sempre a regra. Fim da primeira parte.